tudo bem com vocês? Espero que não. Mais uma noite na qual nós nos reunimos. Mas essa noite será diferente. Será uma noite intrigante. Por que não falarei exatamente de um conto de terror nessa noite do terror? Mas vou contar um mito, um tanto assustador em alguns aspectos, diga-se de passagem, mas não é exatamente uma história de assustar. É uma história que envolve coisas sórdidas. É quase que um mito. O mito da criação da Guta. É uma história que nós não sabemos todos os detalhes, pois parece que há interesses obscuros em esconder determinadas coisas. Mas a gente fala somente daquilo que a gente sabe. E que depois talvez vocês descubram os detalhes e venham aqui comentar com a gente o que ocorreu de fato. Por isso é importante que nós comentemos, nem que sejam coisas mínimas, para que possamos unir as peças desse mito. Não é, Gutinha? Ai, ela não é linda, gente. Eu amo a minha Gutinha. Olha só a carinha dela. Ai, Gutinha. Então vamos lá. Vamos lá nada. Antes de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembre-se disso. No vídeo anterior eu falei de uma maldição. Essa maldição ainda está de pé, viu? Então se inscreve logo para não ser amaldiçoado. Então vamos lá. No princípio, não existia nenhum deus, nenhuma deusa. O mundo estava vazio. Apenas havia a presença de um anjo. Um anjo tipo sargentão. O anjo Magiel. Um anjo poderoso. Ninguém sabe explicar porque antes de um deus ou de uma deusa havia o anjo Magiel. Mas o anjo Magiel estava ali presente e pronto. Ninguém quer saber também os detalhes, né? Não dá pra saber tudo. E o anjo Magiel resolveu criar uma deusa. Uma deusa chamada Guta, que cuidaria de seres chamados crianças. E foi ali que o anjo Magiel, por meio de porcelana, vinil e ouro, fez a deusa Guta. A deusa Guta era poderosíssima, atraente, linda, maravilhosa, deslumbrante. Mas ela só era adorada, pois ela não mandava em nada. E adorada por quem? Pelas crianças, porque o anjo Magiel, além de criar essa deusa, criou crianças para venerá-la, adorá-la e amá-la, quererem marquinha das bochechas para imitarem com seus penteados, as suas roupas, etc. E as crianças faziam tudo, imitavam o que essa deusa fazia. Sim, a maior prova de adoração à deusa Guta era a imitação. E Magiel estava feliz, porque Magiel simplesmente era quem mandava. Olha que coisa estranha. Uma deusa que não manda nada. Quem manda é o anjo. Só que a deusa Gutinha estava triste. Triste por quê, minha Gutinha? Triste por quê? Porque
Apesar de ter as crianças para adorá-las, ela se sentia só para cuidar dessas coisas fofinhas. E aí foi que a Anja Maguel teve uma grande ideia. Fiz a nossa queridinha adormecer e arrancou alguns fios de cabelo, olha só. Cortou uns fios de cabelos loiros e criou as anjitas. As anjitas eram anjinhos parecidos com... Ou melhor, parecidas, né? Porque anjinhas. Eram anjinhas parecidas com a Gutinha. E as anjitas começaram a cantar. E fizeram bastante sucesso entre as crianças, assim como a deusa Guta. Sim, elas fizeram sucesso, muito, mas muito sucesso mesmo, cantando a música. É tão pum, 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 pum. É tão pum, 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 pum. A gente não solta pum na televisão. Esse era o sucesso das anjitas. Porque as anjitas não podiam soltar pum. As anjitas não podiam engordar. As anjitas, elas tinham que ser esculturais, corpos belíssimos. E por isso elas sofriam opressão do anjinho ou da anjinha Maguel, porque é uma coisa meio indefinida. Ninguém sabe se é anjinho ou se é anjinho Maguel, né? Maguel sargentão, anjão um problemão. Mas o anjão tava mandando em tudo, né? E todo mundo era oprimido. A Gutinha era oprimida, achando que era feliz, mas não era. As anjitas eram oprimidas e todo mundo sofrendo. Só que depois de um tempo, as anjitas quiseram fazer mais sucesso. E o anjo Maguel achou que elas estavam meio atiradinhas e começou a ser muito mais cruel com as anjitas. Judiava demais delas e botou ela para escanteios. Elas ficaram assim meio de lado, meio esquecidas, sem fazer nada. Criou um grupo, vamos dançar, de rapazes bonitões. Não eram mais anjos, mas eram os rapazes aí bonitões. E eles dançavam e as anjinhas ficavam atrás dos rapazes bonitões. Né, as anjitas aí sofrendo. Mas aí as anjitas não concordaram com tudo que estava acontecendo. E o que as anjitas fizeram? Resolveram que faria uma peça de teatro, um grande show, com opções de anjitas. E nisso, uma criatura assustadora, conhecida como Cobrão, o serpentão, um serpentão que tinha asas, se transformou em diretor de televisão. E prometeu às anjitas que faria uma grande peça de teatro. E as anjitas acreditaram. Então ele começou a gravar depoimentos das anjitas. Sim, ele gravou os depoimentos. Só que depois, no lugar de fazer a peça, resolveu escrever um livro sagrado, contendo todas as questões da vida de uma angita. E isso deu ruim, porque o anjo Maguel ficou sabendo. E sabe o que o Maguel fez? Expulsou as anjitas do paraíso e fez novas anjitas para substituí-las. Umas anjitas um pouquinho mais submissas. E a partir daí, as anjitas começaram a contar suas histórias de sofredoras. Porém, algumas conseguiram fama com as crianças ou com os adultos fazendo shows
ou dando entrevistas, ou trabalhando na televisão de alguma forma. Não ficaram tão ruins assim, apesar de serem expulsas do paraíso da nossa Gutinha. Mas, depois de muitos anos, elas passaram a fazer documentários. E as crianças, quando assistem, ficam tristes. E a própria Gutinha também sofre com esse documentário. Porque a Gutinha nunca sabia de nada do que estava ocorrendo. E aí a história ficou meio triste. Aí o Cobrão, o Serpentão, disse que não tinha nenhuma intenção e hoje ninguém sabe se ele fez por maldade ou bondade. Mas acontece que foi o livro que fez com que as angitas fossem expulsas do paraíso. E assim acaba a nossa história. E aí, o que vocês acham disso? As angitas foram cruéis? Ou foi o anjo Maguel? Ou quem é o grande vilão? O Cobrão? O Serpentão? Que escreveu esse livro sagrado? Eu só sei de uma coisa. A minha Gutinha, ela não sabia de nada. Então a Gutinha é inocente, né? Mas a Gutinha, depois de muito tempo, ela cortou o seu cabelo e se livrou da dominação do anjo Maguel. E hoje a nossa Gutinha é uma rainha. E assim acaba a nossa história. Espero que vocês compartilhem as suas opiniões nesse vídeo a respeito da história da criação da Guta, das angitas, sobre o anjo Maguel e sobre esse Cobrão, o Serpentão. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.